Bom dia, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é a aula de Ciências da Natureza. Vocês vão pegar a apostila grupo 6, colocar essa apostila na página 134, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre a organização geral do corpo humano. Em seguida, nós vamos começar a aprender todos os sistemas que compõem o corpo humano e que fazem o nosso corpo funcionar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a organização do corpo humano. O corpo humano ele é dividido em três partes que eu ensinei para vocês lá no terceiro ano: a cabeça, o tronco e os membros. Lembram-se disso? Então vamos lá. Aqui na cabeça nós temos o crânio, que protege o cérebro, né? Que é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Aqui no tronco nós temos o pescoço, o tórax e o abdômen. No tórax, nós temos a caixa torácica, que é esse conjunto de ossos que protegem os órgãos vitais, como o coração e o pulmão. Nós também temos a coluna vertebral, né? A coluna vertebral está aqui atrás, olha. E é ela que dá sustentação, que faz o nosso corpo ficar em pé. Além da coluna vertebral, da caixa torácica, nós também temos os membros, né? Por exemplo, os membros superiores, né? Que são os braços, mão e antebraço. E nós temos os membros inferiores, que são as coxas, as pernas e os pés. Continuando, muitas vezes as pessoas podem sofrer algum tipo de acidente e perder um membro, né? Um braço, uma perna. Pensando nisso, foram desenvolvidas as próteses, né? Que são membros mecânicos que ajudam essas pessoas que perderam por algum motivo algum membro a se locomover. Inclusive, existem hoje as Paralimpíadas, que são jogos, são competições exclusivas para as pessoas que apresentam algum tipo de dificuldade. As próteses, esse tipo de prótese aqui, ele foi feito inspirado na pata traseira do guepardo. Por quê? Porque ele é um animal muito veloz, ele é um animal que consegue correr muito rápido, uma velocidade muito alta. E aí, assim sendo, deixa eu achar aqui, o inventor americano Van Phillips, ele projetou, né, ele construiu essa prótese analisando a estrutura e de movimento de um guepardo, e aí desenvolveu-se então a prótese e existe hoje nas Paralimpíadas até uma modalidade de corrida para as pessoas que utilizam as próteses. Olha só que interessante, né? Vamos aos exercícios agora, meninos. Nós temos aqui um texto. Leia o trecho da reportagem. Tornozelo protético inteligente é capaz de se adaptar a pisos irregulares, né? E aí você vai responder as questões. Então eu vou ler o texto junto com vocês. Vamos lá. A evolução dos membros protéticos foi considerável nas últimas décadas. Entretanto, eles ainda precisam evoluir muito para realmente replicar um membro humano, na maior parte por conta de questões que imitam os muitos movimentos sutis e sensações naturais de um membro real. No entanto, uma nova tecnologia de prótese do tornozelo está superando esses desafios. O primeiro parágrafo está falando o seguinte: o grande problema das próteses é que elas não têm a delicadeza dos movimentos sutis. Quando, por exemplo, a primeira prótese de braço foi inventada, a pessoa que colocava uma prótese de braço, ela conseguia pegar uma garrafa, porém ela não conseguia pegar uma caneta. Por quê? Porque para pegar uma caneta você precisa de um movimento delicado, e esse movimento delicado as próteses infelizmente não tinham. Atualmente, novas próteses estão sendo desenvolvidas para que exista esse movimento tão delicado, né? Vamos continuar lendo. Diferentemente dos tornozelos protéticos tradicionais, que trabalham para absorver o choque por meio de molas e estofamento, a nova tecnologia é capaz de se adaptar a diferentes superfícies do solo, de acordo com a maneira do usuário caminhar. Além disso, o protótipo se move sozinho, imitando um tornozelo real.
controlando a inclinação do pé, erguendo o dedão do chão para administrar superfícies instáveis ou irregulares. Então, veja bem, uma pessoa que utiliza uma prótese de perna, quando ela fosse fazer uma subida, a prótese é assim, não existia esse movimento, né, para encaixar na subida. Ele subia a subida assim. E esse novo tornozelo desenvolvido, que está falando no texto, vai permitir que a pessoa consiga fazer esse movimento com o pé, né? Que assemelha-se a um tornozelo real. A prótese funciona de forma eficiente graças a um pequeno motor, atuador, sensores e chip que trabalham em conjunto. Essas pequenas peças localizadas na parte interna do equipamento são controladas por meio de um chip que é capaz de detectar o movimento e regular cada passo, adaptando-se à superfície com a qual o pé está em contato ou permanece parado, dependendo do que o usuário precisa. Então, para que essa prótese consiga fazer esses movimentos, foi desenvolvida uma tecnologia com chips e motores, né? Para isso, vamos lá. Como explica o professor de engenharia mecânica da Universidade de Vanderbilt, Michael Goldfarb, em primeiro lugar, o dispositivo se adapta ao que o rodeia. Você pode subir as encostas, descer ladeiras, subir e descer escadas, e o dispositivo descobre o que você está fazendo e funciona como deveria, informou em um comunicado à imprensa. Vejam bem a inteligência dessa prótese. Ela descobre o que você está fazendo através do chip e adapta o movimento ao que você quer fazer. Então, assim, gente, é uma tecnologia muito perfeita que vai permitir às pessoas que perderam uma perna ou que perderam um braço voltar a ter uma vida normal com a prótese, né? Vamos ler agora a pergunta de número A. O texto descreve uma prótese de tornozelo. Os tornozelos pertencem a qual parte principal do corpo? Essa é a primeira pergunta. Nós temos duas perguntas, então vocês vão ter que fazer duas respostas. Essa pergunta está falando o seguinte: o tornozelo pertence a qual parte do corpo? Então você vai vir aqui, olha só, o tornozelo está aqui. Que parte do corpo que é essa? Você vai escrever para a tia Letícia. Quais são as estruturas que compõem essa parte do corpo? Então, olha lá, o tornozelo, ele está em qual parte do corpo? Ele está nos membros inferiores. E quais são as estruturas que compõem os membros inferiores? Bom, os membros inferiores, eles são compostos de músculos e ossos. Então, você vai responder isso aí para a tia Letícia. Continuando. Qual é a principal função exercida por essa parte do corpo? Ou seja, qual que é a principal função exercida pelos membros superiores? Desculpa, pelos membros inferiores. Os membros inferiores, desculpa, peraí. Esses daqui são os membros inferiores, né? São as pernas, as coxas e os pés. Qual que é a função desses membros? Tá escrito aqui nesse quadro, ok? Daí você vai responder aqui para a tia Letícia. Exercício de número 2. Por que a prótese citada no texto é chamada de prótese inteligente? Por que é uma prótese inteligente? A resposta está aqui nos últimos parágrafos, ok? Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, ó, vocês vão ler esses dois parágrafos, ok? E da leitura desses dois parágrafos, vocês vão conseguir entender por que é uma prótese inteligente, ok? O exercício de número 2, nós não faremos. Agora, nós vamos fazer o exercício de número 3 e 4. Sobre as partes principais do corpo humano, assinale a alternativa que for correta. Então, você vai analisar todas essas alternativas
e vai marcar um xizinho na alternativa correta. Indique na imagem as partes do corpo humano que você conhece. Então, você tem aqui uma imagem, né, em branco. Você vai colorir e identificar as partes do corpo que estão representadas aqui na primeira parte da nossa aula. Eu expliquei cada uma para vocês, é só vocês reproduzirem no exercício de número 4, ok, meninos? Meninos, a nossa aula de hoje termina aqui. Assim que você terminar as atividades, você vai tirar foto das páginas 137, 138, 139 e vai mandar as fotos para a tia Letícia poder fazer a correção. Lembrando que agora a gente está fazendo a apostila de grupo 6. Um beijo para vocês, meninos, e até a próxima aula.